Olá, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ovelha e pastor. O pastor ele tem um papel fundamental na vida das ovelhas. Jesus sentiu pena ao perceber que havia muitas ovelhas sem pastor. Foi quando ele percebeu a necessidade de levantar cefeiros. Ele disse assim para os discípulos: a seara é grande, mas os cefeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie cefeiros. Porque ele viu muitas ovelhas sem pastor. Então é fundamental a ovelha ter o seu pastor. Então, cada membro precisa ter o seu pastor. Ok? Por outro lado, o pastor sem ovelhas, ele não é pastor. Ele precisa arrebanhar, ele precisa ter ovelha para cuidar. Talvez você não é o pastor, o primeiro pastor da igreja, mas você é um obreiro, você é uma obreira, então você auxilia, você ajuda o pastor nesse trabalho. Então isso é muito importante. Mas o que eu quero realmente falar é como você tem tratado o seu pastor, como você tem lidado com o seu pastor. Como? De que maneira? Observando a Bíblia, eu notei uma grande diferença de ovelhas dando importância ao pastor e de ovelhas não dando a mínima importância. Veja, quando Pedro foi preso, a igreja inteira se reuniu, colocou o joelho no chão e por horas oraram pela vida de Pedro que estava preso. E Deus então envia um anjo para libertar Pedro. Porém, o apóstolo Paulo, quando foi preso, ele mesmo diz na sua carta: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém. Veja, não tinha ninguém ali ao lado de Paulo. Como você tem tratado o seu pastor, lidado com o seu pastor? O que você pensa dele? Porque até o seu pensamento, para Deus isso pesa. E é muito difícil a gente não pensar algo sobre o pastor. Mas quando você ama o pastor, os seus pensamentos sobre ele é puro, é adorável, é amável. Agora, quando você não ama, o seu pensamento sobre o pastor é para reprová-lo. Tudo que ele fizer para você nunca vai estar bom. Por quê? Porque o amor é o equilíbrio. Quem ama cumpre a lei de Deus. Essa palavra é muito forte, não abre mão nunca. E preste atenção, Jesus ensinou os seus discípulos a amar a todos, até mesmo os seus inimigos. E eu estou aqui para falar do que Jesus falou. Não vamos perder tempo odiando ninguém, ou suspeitando de ninguém, porque em Coríntios 13 fala que o amor não suspeita mal. Como você tem lidado com seu pastor? O que você tem pensado sobre ele? Se são coisas ruins, é porque você não ama. Então dobra o seu joelho e peça a Deus que lhe dê condições de amar o seu pastor. E se os seus pensamentos são bons, continue, porque pode ter certeza, pastor que não ama a ovelha nunca vai ser um pastor. Como você tem lidado? Agora, nos nossos tempos, um líder de uma grande igreja foi preso. O mundo inteiro se alegrou, mas as ovelhas não. Elas foram lá e rodearam, ficaram em volta do local onde esse pastor estava preso, cantaram hinos e não teve como. As autoridades teve que libertá-lo.
Agora, quantos pastores, de repente, não estão atrás de uma grade, mas eles estão presos. Não pode fazer nada porque é criticado. Não pode decidir nada porque é criticado. A maioria é contra ele. Como o apóstolo Paulo sofreu. Se você ler o finalzinho de Atos dos Apóstolos, o final do apóstolo Paulo foi alugar um pequeno local, uma casa onde ele morava, e ali ele atendia as pessoas. Mas não importa o fim dos pastores, O importante foram as obras. De repente, se toda ovelha abrir mão de um pastor, o que vai pesar sobre ele não é as ovelhas que o abandonaram, que deixaram de acreditar, vai ser as obras dele. Então, mesmo Paulo ficando sem ninguém, eu tenho certeza que as obras dele o seguiu. E ele, com toda a convicção, ele disse: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Pedro também, ambos tiveram tratamentos diferentes de suas ovelhas, mas Pedro também foi para a glória, como o apóstolo Paulo, e como você irá também, e o seu pastor. Ame o seu pastor, nunca odeia. Não é recomendação minha por ser um pastor, embora seja suspeito em falar sobre isso, mas quem disse isso foi Jesus. Um grande abraço e não seja uma ovelha sem pastor. Procure um pastor o mais depressa possível para proteger você, não desse mundo que você vê, que parece fácil lidar com ele, mas do mundo que você não vê, as hostes espirituais da maldade, os projetos malignos, as armadilhas do diabo que estão à sua volta e você não é capaz de enxergar, mas o pastor vê, o pastor enxerga. A ovelha no campo, ela jamais consegue perceber a presença do lobo, mas o pastor sim. Então, faça essa parceria, esse pacto, essa união com o seu pastor, porque a união faz com que Deus lá de cima derrama a bênção e a vida para sempre. Um grande abraço, Deus abençoe.